Vejo com uma boa alternativa, que é o Jean Lucumi. Ele que é uma boa opção, porque foi contratado pelo Fluminense nesse ano, porém não tem conseguido jogar com muita frequência. Ele estava lá no Boca Juniors de Cali, que é um clube da Colômbia, estava em fim de contrato. Você vê, ele foi muito bem no ano passado, quando estava com 18 para 19 anos nessa equipe, 33 partidas e 6 gols. E aí foi para o Fluminense, 5 jogos e 5 gols marcados, inclusive no time sub-20, né, no caso, e aí foi muito bem. Foi aproveitado então no time profissional em 5 partidas, porém já tem algum tempo, né, que ele não joga com uma frequência. Foram algumas partidas na Série A em julho desse ano contra a equipe do Fortaleza e também contra o Criciúma. Esse jogo aqui contra o Red Bull Bragantino, acredito eu que pelo Brasileirão Sub-20. Então ficou muito mais na equipe de base mesmo. Ainda assim, vejo com bons olhos, é um cara que tem muito potencial. Quem sabe aí o Paysandu não pegando ele por empréstimo ou tendo um potencial de comprar ele e deixar um percentual para o Fluminense. É um jogador que eu ficaria de olho, apenas 20 anos, e é um mercado também que o Paysandu está de olho, né, de atletas jovens que vem se destacando, igual esse aqui na Colômbia. Foi uma boa contratação para o Fluminense e eu vejo com muito potencial. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, se seria uma boa opção, se não seria, estou curioso para saber. Além disso, vou deixar outro jogador aqui, que é o Gabriel Pires, outro atleta de 31 anos, tem um salário alto, então esse aqui não seria viável se o Fluminense não ajudasse a pagar os seus salários, porém ele chegou nessa temporada e jogou em apenas 8 jogos. Não foi aproveitado com o Fernando Diniz, não foi aproveitado também com o Mano Menezes nessa reta final do ano. Inclusive o último jogo dele foi no dia 4 de julho contra a equipe do Fluminense, jogou pela equipe do Fluminense contra o Internacional. 15 minutos apenas naquela ocasião, e aí voltou só a ser relacionado para esse jogo contra o Criciúma no dia 11, né, de julho também, a última partida que ele esteve no banco de reservas. Então totalmente fora dos planos para o ano que vem. Tem contrato ainda por mais um ano, não sei se ele teria espaço em muitos times da Série A, então quem sabe um time da Série B ali com uma boa proposta não possa fazer o jogador mudar de ideia. Que foi contratado por Botafogo, viveu alguns bons momentos pelo Botafogo, se você for somar, né, 48 jogos, 4 gols e 5 assistências, teve azar, né? Ele estava nos clubes certos na hora errada, porque no Botafogo ano passado, em 2022, não foi campeão brasileiro e foi para o Fluminense que ganhou a Libertadores no ano passado, né? Se fosse ao contrário, ganhou a Libertadores pelo Fluminense, se fosse de novo, né, para o Botafogo nesse ano, aí seria o mais certo. Mas enfim, acho que é um bom jogador, passou muito tempo também no futebol europeu, basicamente a carreira toda, né? Na base da Juventus, passou também no futebol italiano, espanhol e português, e uma passagem boa também lá no futebol do Catar. Acho um bom atleta, acho que é um jogador nível Série A, acho que ele caberia em vários times da Série A, inclusive, e que tá dando sopa, né? Chegaria ali, quem sabe, com um custo menor, porque não tem conseguido jogar realmente nesses últimos meses. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da Betfair, que está com essa promoção de R$300 em bônus, caso você ainda não tenha o seu registro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, em várias outras partidas que vão ter agora nesse final do ano. Não vai ter mais jogos do Campeonato Brasileiro, eu deixei aqui algumas opções também da Champions League, que vai dessa quarta à quinta-feira, com algumas boas opções. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, o Milan vencendo em casa o Estrela Vermelha, Atlético de Madrid vencendo o Bratislava e o Bayern vencendo o Shakhtar fora de casa. Esses três com a cotação de 1,54, então você pode colocar o bônus aqui, ó, R$300, voltaria 426. Se quiser apostar um valor mais baixo também, ó, R$20, por exemplo, voltaria 30 nessa cotação. Tem alguns outros times que eu vou deixar em destaque aqui também no final de semana da Premier League. Tem o Liverpool enfrentando o Fulham em casa, 1,24 a cotação. O Arsenal contra o Everton também, 1,22, baixa a cotação aqui também. E o Chelsea contra o Brentford. Você pode apostar aqui com os três vencendo seus jogos dentro de casa, tendo uma cotação aí no total de 2,52. Final de semana também tem nada mais nada menos que Manchester City e United, 1,50 para o City vencer nesse jogo. E a opção também de você apostar se vai empatar ou vencer, né? Você pode colocar aqui, ó, Manchester City ou empate, que eu acho bem provável que aconteça, 2,82. Então, ainda está o jogo do Milan aqui, eu vou deixar, vamos ver aqui então a cotação de R$70, voltando 197. Por quê? Caso você já tenha registro, por exemplo, na Betfair, você pode fazer o registro aqui embaixo, o link, R$70, você depositou 70, já vai ter 140. E aproveita 100% de bônus no seu primeiro depósito, então o link vai estar aqui embaixo na descrição. E o último jogador aqui que eu vejo com uma boa opção é o lateral direito Justen, acho que é essa a pronúncia do nome dele, 21 anos de idade, eu vejo que é um atleta que tem muito potencial, inclusive passou, né, pela categoria de base do Fluminense e jogou 5 partidas nesse ano com o time principal, e ano passado também teve algumas oportunidades, né? Eu acho que pode ser uma boa, por exemplo, o Paysandu ficar de olho em alguns atletas, não só no empréstimo, mas meio que contratar o jogador e deixando para o Fluminense um potencial
de uma venda futura, né? Acho que poderia sim ser uma alternativa. Nesse ano ele jogou 5 jogos pelo time profissional no Campeonato Carioca e mais algumas partidas na Copa São Paulo e ainda no Campeonato Brasileiro Aspirantes, né, que foi nos últimos jogos contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, sempre jogando, né, como titular. Então acho que poderia ser uma alternativa, igual o colombiano aqui, né, o Lucumi. Acho que atletas que chegariam com pouco espaço para serem titulares, mas para um bom complemento de elenco e tendo um potencial no médio e longo prazo. E você, concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer, né, sobre essa saída do Wesley Garcia? Será que ele vai para o futebol do Catar, dos Emirados, que já teve especulações? Um jogador bem mais caro, mas não deixa de ser uma alternativa para a gente citar aqui no vídeo, que é o João Paulo, meio-campista, 33 anos de idade, também pode fazer essa função de um meio atacante, de um segundo homem no meio de campo, muito bom tecnicamente, cadencia bem o jogo, tem um bom passe, uma distribuição de jogadas, gosto muito do João Paulo. Ele tem contrato com o Seattle Sounders dos Estados Unidos somente até dezembro deste ano. E pode sim deixar o clube. Há outras informações, estou gravando esse vídeo ainda no domingão, de que ele pode continuar por lá, apesar de alguns rumores de que ele estaria de saída. É um jogador muito querido pelo clube norte-americano, está por lá desde a temporada de 2020, nesse ano um pouquinho mais discreto. Foram, por exemplo, 25 partidas no campeonato local, né, na liga, sendo 18 na condição de titular. Só deu uma assistência, mas uma nota média muito boa, né? Você pode observar aqui, ó, de 7,06, né, segundo o site SofaScore. Nas outras temporadas ele conseguiu maior protagonismo, marcando gols, enfim, é um jogador multifunções, né, no gramado, é um mapa sempre muito bem preenchido, ele vem jogando um pouquinho mais recuado do que quando chegou, né, ele fazia bem essa função também de um camisa 10. Aqui no Brasileirão, a última temporada que ele teve foi em 2019, vestindo a camisa do Botafogo, 36 jogos na Série A, todos como titular, e 3 gols marcados. Também jogou bem a Série A em 2016, né, vestindo a camisa do Santa Cruz naquele período. Atleta revelado nas categorias de base do Internacional, passa também no Atlético Goianiense, no Goiás, ele jogou bem pelo Atlético em 2013, no Goiás foi o único clube que o João Paulo não deixou saudades, por exemplo. Foi muito mal, eu lembro dele no Goiás naquele ano, não conseguiu se destacar. Tá? Passa no Santa Cruz, onde aí sim foi muito bem, em 2015, conseguiu acesso na Série B, 2016 e no próprio Botafogo. Então é um jogador que tem uma característica de jogar muitos anos no mesmo clube. Ele ficou pouco tempo no Atlético e no Goiás, mas estava na mesma cidade, né? Ficou em Goiânia durante 2 anos, agora já está, após 2 anos no Santa Cruz, 3 no Botafogo e 5 nos Estados Unidos pelo Seattle Sounders, seria a minha indicação para o Paysandu também no ano que vem. Um outro nome também que eu colocaria nessa lista, o Matheus Rossetto, atleta de 28 anos de idade, também um segundo meio-campista, já com passagem nos Estados Unidos, pelo Atlanta United, também jogou pelo Atlético Paranaense e a Ferroviária, no interior de São Paulo, jogador que é natural de Santo Amaro da Imperatriz, no interior de Santa Catarina. O Matheus Rossetto tem contrato no Fortaleza até dezembro de 2027, foi um nome que demorou para engatar, né, nesse retorno ao Brasil, mas acabou terminando a Série A em alta, sendo titular. Dependendo da situação, da oscilação para o ano que vem, é um jogador que eu ficaria de olho. Tá? Para o Paysandu, talvez na metade do ano, um empréstimo, vai saber. Né? Dos 35 jogos que ele fez pelo Fortaleza, 27 na condição de titular. Você pode observar aqui, ó, que ele começa a ser titular, jogar com maior frequência, do mês de outubro para cá. Né? Então ele engatou uma sequência grande na reta final, tanto é que teve o seu contrato prorrogado até o final de 2027. Jogador que ganhou a Copa do Brasil e também a Sul-Americana, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Eu gostava dele lá no Furacão. Torcedor do Atlético, alguns gostam, outros nem tanto. A melhor temporada dele foi em 2017, com 59 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências, um ótimo camisa 8. Aqui está o mapa de movimentação do atleta. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa sobre esses jogadores, qual seria a sua sugestão para o Paysandu do ano que vem, e essa necessidade de já fazer um elenco competitivo, forte, tecnicamente, né, já desde o início do ano. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e faça sua aposta também com a Betfair, a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!